uma jornada por ouro, um vidente amaldiçoado e 2 rochas assassinas. Olá! Vamos mergulhar hoje numa das passagens mais eletrizantes da jornada de Jazão e os Argonautas. É um momento que tem de tudo: um encontro com um rei atormentado e um obstáculo que parecia, sinceramente, impossível de superar. Vamos direto ao que interessa. Pensa só na situação. Depois de um tempão no mar, Jazão e sua tripulação finalmente encontram terra firme na costa da Bitínia. O alívio deve ter sido gigantesco. Mas, como o próprio Jazão já devia desconfiar, essa jornada deles é cheia de surpresas, e a maior delas estava bem ali, esperando por eles. E assim que eles entram no continente, dão de cara com essa figura. Não era um rei imponente no trono, mas sim um ancião de aparência terrível chamado Fineu. A descrição é de arrepiar. Ele era só pele e osso, sabe? A imagem da morte, basicamente. Um contraste brutal com a recepção que eles talvez esperassem. E antes mesmo que pudessem trocar uma palavra, o cenário fica ainda mais pavoroso. Do céu descem as Árpias, e olha, não estamos falando de simples pássaros. Eram monstros imundos, com garras afiadas e um cheiro de morte insuportável. Elas roubavam a comida do rei Fineu e ainda deixavam um rastro nojento por onde passavam. É por isso que ele estava naquele estado esquelético. Só que os argonautas não eram viajantes comuns, né? Eram heróis. Sem nem pensar 2 vezes, eles sacam as espadas e partem para cima das criaturas, expulsando todas elas dali. Foi uma ação rápida, certeira, que finalmente libertou o Fineu daquele tormento diário. Tá, mas a grande pergunta é: por que um rei estava passando por um destino tão cruel? Acontece que a história do Fineu é um daqueles contos clássicos da mitologia grega que servem de aviso. O sofrimento dele não foi por acaso, foi uma punição direta dos deuses. E aqui a gente vê o passo a passo da queda dele. Fineu ganhou de Apolo o dom de ver o futuro. O problema? Ele era bom demais. Ou melhor, claro demais. Ele contava o futuro sem os enigmas, sem todo aquele mistério que os deuses gostavam. Isso deixou Júpiter furioso e a punição foi pesada. Cegueira, velhice e, claro, as Árpias para garantir que ele nunca mais comesse em paz. O ponto central da história é esse, como o próprio Apolo visou. Para os deuses, o futuro não podia ser um livro aberto para os mortais. Fineu, ao tirar todo o mistério da jogada, cometeu o que os gregos chamavam de hubris, aquele orgulho excessivo, uma afronta aos deuses. E ele pagou um preço altíssimo por isso. Agora, com os argonautas tendo livrado ele das arpias, Fineu estava com uma dívida de gratidão enorme. E sendo um vidente, ele tinha a moeda de troca perfeita: informação. Uma informação que literalmente podia separar a vida da morte para Jazão e toda a sua tripulação. A transformação dele é impressionante. Da água para o vinho, livre das Árpias, Fineu finalmente pode comer. E enquanto ele se farta de comida, aquele homem que era uma vítima indefesa se torna um guia indispensável, dando a Jazão a chave para superar o próximo obstáculo gigantesco da jornada. E que obstáculo! As rochas cianeias. Olha, isso aqui não são pedras comuns, são rochedos gigantes e flutuantes, quase como se fossem seres vivos, que se fecham de repente para esmagar qualquer embarcação que tente passar pelo estreito que elas guardam. A passagem parecia simplesmente impossível. Então, a próxima etapa da jornada virou uma verdadeira prova de fogo. Não adiantava só ter um navio forte e remadores poderosos. Era preciso algo a mais, uma estratégia quase divina e uma execução perfeita. E aqui entra a dica genial do Fineu. Ele propõe um teste. A ideia era usar uma pomba como uma espécie de batedor. O destino da pomba ia revelar o destino do navio. Se a pomba, que é super rápida e ágil, não conseguisse passar, eles também não conseguiriam. Era uma aposta, mas uma aposta calculada. E lá está o navio Arco, na boca do estreito. A tensão no ar devia ser absurda. Na frente deles, aqueles 2 gigantes de pedra flutuando de forma ameaçadora. Será que o conselho de Fineu ia ser o suficiente? Jazão dá a ordem. Uma pomba branca é solta. Por um segundo, ela parece hesitar, mas logo dispara como uma flecha em direção ao vão entre as rochas. O futuro de todos ali a bordo dependia do voo daquele passarinho. Como se tivessem vida própria, os rochedos sentem a presença da pomba e começam a se mover. Um rangido profundo ecoa pelo mar, um som de trovão de pedra, anunciando a destruição de qualquer coisa que estivesse no caminho. Batendo as asas desesperadamente, a pomba acelera.
O espaço entre as rochas diminui com uma velocidade assustadora. É uma corrida de vida ou morte contra toneladas de pedra, e o espaço está acabando. Ela conseguiu, por um tris. As rochas se chocam com um impacto que faz a água toda tremer, mas a pomba já está do outro lado, tendo perdido só algumas penas da cauda. O sinal estava dado. A passagem é perigosíssima, mas é possível. Com esse sinal verde, Jazão não perde um único segundo. O grito dele ecoa pelo navio e os argonautas respondem na hora, jogando toda a força que tinham nos remos. Era agora ou nunca. Mas não ia ser tão simples. O mar se revolta e uma onda gigantesca joga o navio para trás, quase de volta ao ponto de partida. A frustração deve ter sido enorme, mas Jazão não desiste. Ele ruge, incentivando os homens para uma segunda tentativa, ainda mais desesperada. E eles vão de novo, enquanto as paredes de pedra já estão se fechando sobre eles. Eles se espremem pela fenda, que diminui a cada segundo. Quando eles acham que estão salvos, um impacto violento sacode o navio inteiro. As rochas esmagaram a parte de trás do Argo. Foi por muito, muito pouco. Apesar do dano, eles conseguiram. O Argo estava do outro lado. Os rochedos foram vencidos e o caminho para Cólquida, onde estava o Velocino de Ouro, estava finalmente livre. Um momento de puro alívio e triunfo. E isso nos deixa com uma reflexão final. Superar um obstáculo tão absurdo como as rochas cianeias parece o clímax da história, né? Mas na jornada de um herói, a vitória nunca é o destino final, é só o portão para o próximo desafio. A lição de Fineu e das rochas é clara: sabedoria é tão vital quanto força. A questão que fica é: que outros testes de mente e de músculo ainda esperavam por Jazão e os argonautas?